Alô, amigos aqui do canal Obra Prima. Como havia dito no último vídeo que a gente fez aqui no canal, nós começamos a falar sobre direito de vizinhança e o vídeo a gente acabou que deu tempo da gente falar apenas sobre a questão da janela sobre a divisa do vizinho. Lembrando que tem uma outra observação ainda para fazer, mas antes de fazer essa observação, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, curtisse o vídeo, compartilhasse com aquele seu amigo que está fazendo uma obra. Gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, a nossa parceria com o canal Mais Brasil, na pessoa do seu diretor J. Sardinha, e a nossa equipe técnica que está aqui, o Vita, o Adriano Miyazaki e o Júnior, tá ok? Bom, o que ficou faltando eu explicar ainda sobre janela é que muita gente imagina que as janelas, quando elas são feitas bem no alto, eu posso fazer mesmo que esteja encostado. Ah, tá no alto, tá lá 3 metros de altura, principalmente quando são galpões comerciais, o vizinho não vai reclamar. Ele pode reclamar sim, sempre lembrando também para o vizinho que ele tem o prazo de 1 ano para reclamar. Depois fica mais difícil de você conseguir fazer com que esse vizinho feche esta janela que pode te incomodar para o resto da tua vida. Agora nós vamos falar de um outro assunto que nos remete também à questão do direito de vizinhança, que é o assunto que fala sobre o escoamento de águas pluviais, tá certo? O Código Civil de 2002, que nós já citamos aqui no vídeo anterior, que é a Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 1288, ele diz assim, artigo 1288 do Código Civil: o dono ou o possuidor do prédio inferior. Ou seja, nós havíamos falado aqui sobre terrenos em declive. Logicamente, quando você tem um loteamento que tem terrenos em declive, um vai estar com o declive para o fundo e o vizinho dele vai estar com o declive para frente. Esse vai ser o vizinho inferior, o outro vai ser o vizinho superior. Então, no artigo 1288 diz: o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber águas que correm naturalmente do terreno superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo, porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravado por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. O que quer dizer isso? O proprietário que tem uma casa num terreno que está num nível inferior ao seu terreno dos fundos, ele é obrigado a deixar que aquele fluxo natural de água, pelo declive natural do terreno, ela passe pelo seu imóvel. Então ele não pode fazer nenhum tipo de obras que impeça a passagem de água das chuvas. Aqui veja bem que nós não estamos falando sobre esgoto sanitário. Estou falando de águas pluviais, as águas da chuva. O vizinho do terreno inferior, ele é obrigado a aceitar que estas águas passem. Mas ele pode fazer certas exigências. Ele pode pedir, por exemplo, para o proprietário do imóvel superior que ele faça algum tipo de obra, como a canalização desta água, passando esse tubo por dentro do seu terreno e jogando esta água lá na sarjeta, no meio-fio, na rua, onde a prefeitura que tem já a obrigação de ter uma rede de drenagem lá na rua para receber esta água que vem tanto do seu quintal que está aqui no nível inferior, quanto do quintal do vizinho que está lá no nível superior. E você não pode jamais embaraçar esta obra. Ou seja, o que seria isso? Você colocar um tampão no tubo dele de água pluvial, interromper essa rede,
Entendeu? Você não pode. E o direito do seu vizinho que está no nível superior está garantido aqui pelo artigo 1288 do Código Civil. Então, sempre a gente tem que prezar pelas boas relações de vizinhança, estar sempre, independente da questão de legal, que ele vai ter direito, é importante que o diálogo também seja bom e que vocês vejam, porque vocês às vezes vão precisar conviver por muito tempo. Então, isso é preciso ficar claro, o seu vizinho, ele tem o direito. Agora, existe outra coisa que fala aqui, no artigo 1288 também, que diz o seguinte: a sua casa é no nível inferior, ela já existe lá, e o seu vizinho constrói a casa dele posteriormente no nível superior. Esta obra dele não pode prejudicar a sua nesse sentido de escoamento de água pluvial, que anteriormente era natural, e agora por algum motivo, porque ele aterrou o quintal dele, porque ele colocou calhas, ela vai continuar podendo passar no seu terreno, mas ela não pode prejudicar a sua casa já existente. Então, por exemplo, se ele for fazer ali uma rede de águas pluviais, ele tem que conversar com vocês e vocês chegarem num acordo de qual é a melhor maneira dele passar essa tubulação dentro do seu quintal, sem que prejudique a sua casa, sem que quebre o piso da sua casa, que já é existente. Então, isso daqui está previsto. Essa questão da água pluvial é algo que dá muita briga também entre vizinhos, muita discussão. Eu já intermediei muita conversa dessa dentro do meu escritório. E uma coisa que eu gosto de falar também, sempre que puder, evite construir a sua casa na divisa, bem encostado no muro, porque isso aí sempre dá transtorno, tá? E por que eu falei isso? Porque agora nós vamos começar a falar, eu falei das águas pluviais, no vídeo anterior eu tinha falado sobre janelas que incidam sobre o quintal do vizinho, nós falamos sobre águas pluviais e agora eu vou falar para vocês sobre o muro. Existem muitas dúvidas sobre o muro divisório e o muro de arrimo. Qual que é a diferença de um e de outro? O muro divisório, ele está ali apenas para vedar o seu terreno, ou seja, ele está ali para te dar privacidade e segurança, não deixar que uma pessoa entre no seu quintal sem permissão, ele está ali para cercar o seu quintal. O muro de arrimo é aquele muro que é feito quando o seu terreno está em declive e o seu vizinho do fundo aqui, que está num nível superior, ele vai construir, você tem que cortar a terra para nivelar o seu terreno e ele tem que aterrar. Essa terra aqui, ó, essa divisa sua, precisa ter uma contenção para que a terra do seu terreno, do terreno do seu vizinho, não venha para o seu terreno. Bom, aí existe uma briga muito antiga e uma pergunta que sempre me fazem. De quem é a obrigação de fazer o muro de arrimo? Fique longe. Eu só tô medindo aqui, Não interessa! O muro é meu! Tá bom? O muro é meu! O muro não é teu! Mas aqui, esse pedaço que eu posso andar aqui. Não interessa! O muro é meu! O muro de arrimo, a lei, ela não regulamenta quem é que tem que fazer, tá ok? Muita gente fala assim, o interesse é do vizinho de baixo, porque se desabar vai cair tudo dentro da casa dele, é ele que tem que reforçar isso lá. Já o vizinho de baixo fala assim, não, quem tem que fazer o arrimo aqui, porque vai ter que aterrar o terreno dele para chegar no nível da rua superior, é o vizinho do lote superior. E aí vira essa briga, só que a lei, ela não pacifica isso, isso vai ter que ser um acordo entre vocês. Agora vamos para o bom senso. Quem será prejudicado pela ausência do muro de arrimo? Ambos os vizinhos. Porque se você tem uma divisa
em desnível ali, que você precisou fazer uma contenção, acaso isso venha a ruir, os dois serão prejudicados. O vizinho inferior vai ser prejudicado porque todo aquele barro, aquela terra do quintal vizinho vem, desaba sobre o terreno ou a construção dele, caso ele tenha construído muito próximo da divisa ou na divisa. Mas o vizinho superior, ele acha que ele não vai ser prejudicado, mas ele vai ser também, porque caso a chuva venha e faça com que a água infiltre no solo, aquilo pese demais e venha derrubar um muro ali que não foi feito para contenção, foi feito um muro simples, divisório, e caia, o seu quintal vai todo embora, podendo levar, dependendo da força dessa chuva ou do que ocorrer, da estabilidade desse solo, até uma parte da sua casa pode ir embora. Então, ambos vão ser prejudicados. Então, o melhor nesse caso, e que eu aconselho, é que quando você vai fazer um muro que divida entre dois vizinhos que estão um no nível inferior e outro no nível superior, é que vocês entrem num acordo e façam o muro conjuntamente. Eu já vi casos em que a pessoa que está no nível inferior, quando ela constrói a casa primeiro, ela corta o terreno até nivelar com a rua de baixo e ela corta um pouquinho a mais, inclusive invadindo o terreno do vizinho do fundo, e faz para ela apenas um muro divisório ali. E já pensando assim, não, esse cara do terreno de cima, quando ele for construir, nesse espaço que eu deixei aqui, ele constrói o arrimo e pronto. Só que este vizinho do fundo, ele pode entender não só que ele não tem obrigação de fazer esse arrimo sozinho, como ainda te cobrar porque que você tirou terra do terreno dele, para deixar esse vazio ali enquanto não há construção no fundo, para a água da chuva passar e não prejudicar o seu muro. Então, o bom sempre, estando você no nível inferior ou no nível superior, é que você entre em contato com o seu vizinho e façam esse muro de contenção em parceria, para que nenhum dos dois venham a ser prejudicados no futuro. Em especial, aqueles vizinhos que querem aproveitar esse muro do fundo para fazer uma área de lazer, uma edícula lá no fundo e tal. Aí ele faz tudo isso lá e ele corre o risco da casa dele desabar totalmente. Então, nada melhor do que o bom senso, ele é melhor até que a lei. Se você tiver um bom acordo, é muito melhor do que uma briga. Então, essa questão do muro. Agora tem os muros divisórios também. As pessoas falam assim, eu chamei o meu vizinho para dividir o valor do muro divisório comigo, ele não quis, eu tive que fazer o muro sozinho e ele agora quer aproveitar o meu muro para fazer uma edícula na casa dele. Bom, em primeiro lugar, é necessário esclarecer que existem duas maneiras de você repartir esse muro aí. Seu terreno tem 12 metros de largura, vamos supor, e o seu muro vai ter 15 centímetros de cada lado. Você pode entrar num acordo com o seu vizinho e esse muro ficar 7,5 centímetros para o seu lado, 7,5 centímetros para o dele, cada um faz a metade do muro. Esse muro vai ficar sendo dos dois e ambos podem aproveitar esse muro para qualquer coisa. Isso não é algo que eu aconselho, embora muita gente ache que é desperdício. Isso é opinião pessoal minha, eu sempre aconselho os meus clientes a construírem os muros deles inteiramente dentro dos seus 12 metros ou dentro inteiramente da sua divisa. O seu vizinho, ele não poderá aproveitar o seu muro e se ele fizer isso, você pode acioná-lo judicialmente. Você vai fazer os 15 centímetros para dentro do seu terreno. Se você fizer sozinho e depois o seu vizinho quiser fazer alguma coisa, ele tem que fazer um outro muro paralelo ao seu
para que ele possa aproveitar. Ele jamais vai poder aproveitar o seu muro. Mas também você não pode chamá-lo, se você estiver fazendo o muro dentro de suas divisas, você não pode chamá-lo para dividir despesas da construção desse muro. Então, essa questão do muro é bom senso você saber o que fazer. Eu tive já casos no meu escritório em que um vizinho fez o muro na divisa e ele ergueu mais esse muro e a sala dele ficava na divisa do vizinho. Um dia o vizinho resolveu fazer uma varanda na frente da casa dele, utilizando também a mesma parede. Quando ele começou a furar a parede para instalar ali a cobertura dele, a parede se quebrou e caiu um tijolo para dentro da sala do vizinho que estava ali assistindo TV, levou um susto, levou um prejuízo, teve a parede dele demolida. Então, gente, isso é questão de bom senso. Não construam aproveitando o muro. Façam sempre a sua construção, a sua obra dentro da sua divisa. Muitas vezes a pessoa fica fazendo questão ali de 15 centímetros de terreno e por conta disso ela vai ter um dissabor para o resto da vida dela. Então, muito melhor você seguir regras de bom senso, regras de boa vizinhança, não invadir o espaço do próximo para que o seu espaço também não seja invadido. Então, para você ter mais privacidade, mais segurança, o importante nessa questão do muro divisório é você fazer ele dentro dos teus limites. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado para esse vídeo. Eu gostaria de pedir mais uma vez que você curta, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que está lá pensando em construir, tá ok? E se inscreva aqui no nosso canal, continue aqui no canal Obra Prima e não deixe a casa cair.